Olá, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como está? Você está gostando do canal? Está recomendando? Faz um comentário, por mais curto que seja, é importante para o canal, certo? Recomende para pessoas familiares, amigos, irmãos em Cristo, para que todos venham a ser edificados para a glória do Senhor. Já falei outras vezes, mas vou repetir aqui. Não tenho intenção nenhuma de que as pessoas saiam de suas igrejas por discordar de alguma coisa, criar qualquer tipo de desconforto entre você e seus líderes, mas fazer refletir, à luz das Escrituras, as nossas crenças. Eu acho que hoje pouco se dá valor a isso. O que muitos líderes querem é: venha fazer parte da minha igreja e pronto. Mas e o que diz a Bíblia com relação a alguns temas que são ensinados, inclusive, nessas igrejas? Então, chamo você para uma reflexão, para a sua edificação, para a glória de Deus. Você acredita que os dons espirituais são irrevogáveis? Ou seja, uma vez que Deus dá os dons espirituais, Deus não pode mais tirar? Eu quero que você abra, aliás, anote. São muitas leituras, a gente não vai fazer essa leitura agora. Anote alguns textos que eu vou deixar para você, certo? Que vai falar sobre dons espirituais com esse termo, dons espirituais, de forma clara ou não. Mas você vai entender que está se referindo a dons do Espírito Santo, dons que Deus dá para a edificação da igreja e promoção do seu reino. Começa com Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8. 1 Coríntios, capítulo 12, o capítulo completo, e o capítulo 14 também. O 13 fala um pouco, embora o 13 ele é mais dedicado ao amor, que erroneamente tem sido chamado de o dom supremo, né, o dom maior. Nesse capítulo 13, Paulo não fala do amor como um dom do Espírito Santo. Ele fala sobre os dons espirituais no 12 e no 14. Aqui no 13, o que ele faz é chamar atenção para a importância do amor acima de qualquer desempenho de dons espirituais, ou até qualquer sacrifício que você seja capaz de fazer. Certo? Não vou me aprofundar em cada dom do Espírito Santo, mas eu quero que você anote aí essas referências que eu te falei. Tá? Como eu falei, amor aqui, no capítulo 13, não é dom. Nós vamos ver, você vai ver depois na carta de Paulo aos Gálatas, amor é fruto do Espírito. E isso é uma coisa que todo crente tem que ter, fruto do Espírito. Mas dons espirituais são coisas diferentes de fruto do Espírito Santo. Certo? Então, embora todo mundo ouvia falar, o amor é dom maior, o amor é dom supremo, Paulo, no capítulo 13, não está chamando o amor de dom maior dado pelo Espírito Santo. Ele está mostrando a importância do amor acima de qualquer coisa que você faça no reino de Deus, na igreja de Deus. Notou? Romanos 12, 3 a 8. 1 Coríntios, capítulo 12, completo, e capítulo 14, completo. Efésios 4, do 1 ao 16. Primeira carta de Pedro, 10 e 11. Basicamente, são os textos do Novo Testamento que vão falar um pouco sobre dons espirituais. Eu quero que você depois leia cada um desses textos com calma para ver que em nenhum desses textos Paulo, inspirado pelo Espírito, vai dizer que estes dons espirituais são irrevogáveis, que Deus, depois que dá, Deus não tira, porque Deus fica como se fosse devedor do homem. Ouvi uma frase, inclusive, dizendo assim, Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu não sei se isso realmente tem fundamento bíblico, porque eu penso que Deus é um Deus soberano e que Ele decide fazer o que Ele quiser, o que Ele achar melhor. E Ele não fica refém de ninguém. Deus não é refém de sua palavra, Deus não é refém de ninguém a que lhe dá qualquer coisa. Deus é soberano. Mas vamos lá. Esses textos todos falam sobre dons que Deus dá para o que for útil, útil para a igreja, útil para o ministério, útil para a obra. Não é para vaidade nem engrandecimento pessoal, destaque, culto à personalidade, nada disso.
Aí, voltando àquela pergunta, os dons espirituais são irrevogáveis? Vamos ver o versículo de onde é extraída essa afirmação e essa crença. Romanos 11, 29, que diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou outra tradução, são irrevogáveis. Agora, você lê o texto todo? Você lê o capítulo 11 de Romanos todo para ver do que é que está tratando? É o capítulo que não fala sobre dons espirituais. O que vai falar, eu já dei aí a referência para vocês. Esse capítulo 11 vai falar sobre a redenção de Israel. Vou ler só o versículo 25, que diz assim, ó: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. É como se Deus estivesse esperando se completar o número de gentios que iam ser salvos. Aí no 26 diz: e assim todo Israel será salvo. Ou seja, eles foram em parte endurecidos, mas agora vem a redenção final. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aí no 28 ele diz: assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Os judeus, naquele momento ali, que não receberam Jesus como o Messias, não receberam, não aceitaram Jesus como o Messias, como o Salvador e Senhor, eles eram inimigos dos gentios, ou seja, os romanos a quem Paulo escreve, por causa deles, porque eles foram alcançados, os gentios foram alcançados pela graça, mas os judeus ainda resistiam. Então, quanto ao evangelho, eram inimigos. Mas quanto à eleição, ou seja, Deus havia eleito um povo, seu povo de Israel é o povo escolhido. Então, quanto à eleição, amado por causa dos pais. Não era nem por eles em si, mas por causa da promessa que Deus fez aos pais. A promessa que Deus fez e os dons que Deus deu a esse povo de Israel, essa vocação do povo de Israel. Aí ele conclui dizendo: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Então observe que nesse texto de Romanos capítulo 11, Paulo não fala nada sobre dons espirituais. O que ele fala é a redenção final de Israel, que é um segredo, um mistério. Há muitos debates hoje sobre isso, sobre como será essa salvação do povo de Israel nos tempos do fim. Como é que o povo todo vai se converter, como se fosse assim, de repente, né? É mistério de Deus. Mas nossa atenção deve estar no assunto principal do capítulo 11 de Romanos. Paulo não está falando dos dons espirituais. Ele está falando da eleição de Israel. Os dons e a vocação de Deus com relação a Israel são irrevogáveis. Deus não rejeitou o seu povo. Ele fala isso também aqui nessa mesma carta. Deus não rejeitou o povo de Israel. Então Deus tem sim um plano que desde o começo até o final para se cumprir com o seu povo de Israel. E é nesse sentido que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Agora, me chama a atenção um fato registrado no Antigo Testamento. Eu procurei no Novo, eu não encontrei realmente, mas no Antigo Testamento tem o caso de Saul. Você pode abrir, ler 1 Samuel capítulo 10 e uma parte do 19. Salvo engano, versículo 24. No capítulo 10 fala que um rancho de profetas foi ao encontro de Saul. E eles profetizavam. Quando chegaram até Saul, o Espírito do Senhor se apossou dele e ele também profetizava com um rancho de profetas. E lá no 19 também fala que ele profetizava. E desses eventos vinha sempre aquela pergunta, lá na tradição judaica, né, naquele tempo, do povo israelita: está também Saul entre os profetas? Tinha essa pergunta. Então Deus permitiu a Saul que também profetizasse. Só que no final da sua história, você pode ver uma história conturbada, uma inimizade de Saul contra Davi. E no final de sua vida, né, do seu reinado praticamente, Deus já tinha abandonado e rejeitado Saul. E no capítulo 28 você vai ver ele consultando
uma feiticeira ou pitonisa, vai depender da tradução da Bíblia aí, você vai achar nomes diferentes. E lá naquele texto de 1 Samuel 28, vai dizer que Deus não respondia mais a Saul, nem por sonhos, nem por visões, nem por profetas. Ou seja, Deus não falava com ele internamente, ele já não profetizava, e nem falava com ele externamente através de profetas. Nem dava sonho a Saul, não dava visão a Saul, não deu nenhuma revelação mais a Saul, porque já tinha rejeitado ele. Deus já tinha rejeitado Saul, porque Saul quebrou a aliança. E não falava por meio de profetas a Saul. Então, o final da história de Saul é uma história triste. É uma história muito triste. Em que ele seguiu um caminho e Deus o rejeitou. E o dom de profetizar que ele tinha ganhado não mais se manifestou. E nem mesmo profetas foram enviados por Deus para falar com Saul. Então, será que não levanta uma questão para a gente, esse evento? Deus não pôde tirar o que ele deu? Ainda que alguém diga assim, mas foi temporário. Não importa. E não tem dizendo nada aqui se o que é temporário, o que é permanente. Na Bíblia não fala nada disso. São nossas deduções pelas leituras. Então, o esclarecimento que eu gostaria de trazer hoje é esse. Que os dons e a vocação de Deus em relação a Israel, a vocação, a eleição de Israel, são irrevogáveis. É isso que o texto está nos mostrando. Então, leia com atenção as referências todas que eu te dei, leia esse texto de Romanos, leia a história de Saul, e se achar mais alguma história que confirme o que eu estou dizendo, ou até mesmo que não confirme, pode escrever. Deixa aqui nos comentários. É importante para o canal, porque ele tem um objetivo: edificar a Igreja de Cristo e trazer glória ao nome do Senhor. Então, o que eu faço aqui nesse canal é com essa intenção. É a edificação do corpo de Cristo e é glória ao nome do Pai e o nome do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em mim e você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.